Imagina só um mundo em que o crime domina as ruas, gangues mandam mais do que a polícia e até os heróis parecem não existir. É nesse cenário caótico que começa Kung Fusão, um dos filmes mais malucos e divertidos já produzidos em Hong Kong. Lançado em 2004, dirigido e estrelado por Stephen Chow, o longa mistura artes marciais, humor pastelão, efeitos exagerados e referências ao cinema clássico de Kung Fu dos anos 70 e 80. A história gira em torno de Sing, um trapaceiro medíocre que sonha em entrar para a temida Gangue do Machado, uma organização criminosa que controla a cidade com brutalidade. Ele acredita que se fizer parte deles vai finalmente ganhar respeito, só que as coisas não saem como planejado. Logo no começo, Sing e o seu parceiro tentam se passar por membros da gangue para assustar moradores de um cortiço chamado Aldeia dos Porcos Coxos. Mas eles não imaginam que esse lugar, aparentemente pobre e pacato, esconde mestres lendários das artes marciais. E é aqui que o filme começa a brilhar. Quando a verdadeira Gangue do Machado chega para colocar ordem, alguns moradores se revelam guerreiros inacreditáveis, como o alfaiate, o mestre do Kung Fu com anéis e até um simples cozinheiro, que se mostram capazes de enfrentar dezenas de inimigos sozinhos. Essa mistura de gente comum se transformando em heróis é uma das maiores homenagens de Stephen Chow aos filmes clássicos de Kung Fu, onde mestre geralmente surge de onde menos se espera. Mas o humor nunca sai de cena. A dona da pensão, uma mulher rabugenta, fumante e compulsiva, e com voz estridente, rouba a cena em várias partes do filme. Aliás, aqui vai uma curiosidade. A atriz Hui Qin, que interpreta a Lady Land, já tinha participado de filmes de James Bond e era especialista em artes marciais, mas estava afastada do cinema há anos. Stephen Chow pessoalmente insistiu para que ela voltasse a atuar, e hoje o papel é considerado um dos mais icônicos da sua carreira. Conforme a trama avança, o Sing percebe que não nasceu para ser vilão. Mesmo tentando se juntar à gangue, ele acaba sempre atrapalhando mais do que ajudando. Isso culmina quando surge o verdadeiro vilão, a Besta, um assassino lendário considerado o lutador mais perigoso de todos. Essa parte é uma clara referência aos grandes antagonistas do cinema de Bruce Lee e Jack Chan, mas com o exagero característico de Stephen Chow. E aqui entra outra curiosidade: muitas das coreografias foram inspiradas em mangás e animes. A luta final, por exemplo, lembra técnicas absurdas de Dragon Ball e até mesmo referências a Looney Tunes, misturando artes marciais sérias com humor cartunesco. No meio de tudo isso, o protagonista Sing passa por uma espécie de renascimento. Ele descobre dentro de si um talento oculto para o Kung Fu, como se fosse o escolhido. A cena em que ele enfrenta a Besta é uma das mais marcantes. Golpes impossíveis, super pulos e uma coreografia que mistura ação frenética com comédia, criando um dos finais mais insanos do cinema de artes marciais. No fim, Sing deixa de lado a vida criminosa e passa a trilhar o caminho do herói, mostrando que até o mais perdido dos trapaceiros pode se redimir. Agora, algumas curiosidades rápidas. O filme usou mais de 400 dublês e 8 meses de pós-produção, algo raro no cinema de Hong Kong para a época. O Jack Chan quase fez uma participação, mas recusou porque estava ocupado com outro projeto. Kung Fusão arrecadou mais de 100 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se um dos maiores sucessos do cinema de Hong Kong até então. E detalhe, o próprio Stephen Chow se inspirou em desenhos animados da Warner Bros. Para criar os exageros físicos. E resumindo tudo, Kung Fusão é uma mistura perfeita de comédia, artes marciais e fantasia, que não tem medo de exagerar. Um filme que homenageia o passado do Kung Fu, mas também cria algo único e inexplicável.